Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui mais um vídeo, né? Essa semana vamos falar um pouquinho aqui do que ficou faltando no último assunto, né? Que é a questão da segurança, especificamente para serviços, né? E nós vamos usar alguns tokens, né? Vamos também ver aqui um conceito que é muito usado realmente na prática, né? Na vida real nas empresas, né? Que é o Auth Tool, certo? E dentre outros conceitos. Vamos ver um pouco desses conceitos hoje, certo? Então vamos lá. Então vamos ver um pouco da introdução. Vamos ver um pouquinho sobre o que são os tokens JWT, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Auth Tool. São alguns padrões aqui, né? Protocolos ou frameworks, né? Tem o OpenID Connect também. Vamos ver um pouquinho sobre um servidor de autenticação especificamente, né? O Keycloak. E no final eu vou colocar alguns artigos para vocês e vídeos de como a gente preparar a aplicação para usar tudo isso, ok? Pessoal, primeiro para a gente iniciar, né, os serviços REST, ele não, só relembrando aqui, os serviços REST ele não guarda estado na aplicação, né? A gente viu que quando a gente faz uma chamada para algum serviço desse aí, a gente não tem nenhuma informação da requisição anterior, né? Entre uma chamada e outra, certo? Isso é uma questão para a gente ter em mente. E nesse caso, cada requisição nova que eu vou fazer a minha aplicação, né? Eu precisaria, no caso da questão de segurança, né, eu precisaria lembrar qual é o usuário que está acessando, né? Se ele já logou, né? Se ele logou, qual a permissão dele, né? Então, entre uma requisição e outra, eu teria que fazer a autenticação toda requisição nesse formato, né? Aí vamos ver o que se adaptaria melhor, né? Aí nós vamos ver alguns conceitos, certo? Que vão ajudar a gente a criar toda o arcabouço para a gente aplicar segurança nesse ambiente. O primeiro deles são os tokens, vocês podem ter ouvido falar já, né? Tokens elas são tecnologias que são usadas para a troca de informações sensíveis, né? E para autorização, certo? Aqui nós temos um sitezinho deles, em formato de um token, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui o site. É importante se vocês quiserem fazer alguma decodificação quando vocês estiverem desenvolvendo, né? A gente pode usar esse site aqui do JWT, né? Ele tem algumas informações aqui, diz que é um padrão aberto, né? Que existe um RFC do IETF, né? Especificando o que é esse JWT, então é algo bem trabalhado, certo? Um padrão. E aqui é mais ou menos o formato de um token, né? Ele é codificado, né? Vocês veem que tem um ponto aqui, ele tem três partes, ó, divididas por ponto cada uma, certo? E aí cada uma dessas partes, depois que você decodifica, se você jogar aqui o seu JWT aqui, ele vai decodificar desse lado direito aqui, ó, cada parte. Tem um header, parte do cabeçalho, né? No cabeçalho ele vem algumas informações aqui sobre o algoritmo, o tipo do token, né? Tem a parte do payload, que é onde tem os dados em si, né? Que nós temos interesse, né? Aqui nós temos alguns, ó, por exemplo, subject, tem um códigozinho no caso da pessoa, né? O nome da pessoa que está acessando, certo? E aqui a última parte tem justamente a questão da assinatura, né? Como é que esse token foi assinado, como é que ficou, né? Então tem tudo isso aqui, certo? Mas eu não vou entrar em grandes detalhes agora desse JWT não, porque eu coloquei para vocês aqui na próxima... Sim, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra ideia, né? Então, como é que acontece, como é que esses tokens são usados na aplicação, né? Eu tenho uma aplicação aqui cliente, vamos dizer que nossa aplicação, por exemplo, Vue.js, Vue.js, certo? E eu vou fazer aqui, eu tenho que acessar algum recurso protegido, que é esse recurso aqui, está nesse servidor aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais esse detalhe aqui. Ele está num servidorzinho que a gente chama de servidor de recurso, certo? Nossa API, como a gente fez lá no Spring Boot REST, né? Spring REST. Então, esse cliente quer acessar isso aqui, certo? Mas antes de ele acessar isso aqui, primeiro ele precisa obter, nesse modelo de segurança, ele precisa obter um token, né? O token que vai ter todos aqueles dados lá que vai identificar o cliente, né? Vai ser como se fosse realmente como se fosse um cartão, né, de identificação. Só tem aquele cartão de identificação e aí você passa para o servidor com a API, né? Dizendo, ó, pronto, eu já estou autorizado, já algum servidor me autenticou, que é justamente o servidor de autenticação. Então o que ele faz? Ele vai fazer alguma comunicação com o servidor de autenticação, né, vai passar informações necessárias, né,
no login. Esse servidor ele vai devolver para ele aqui um token e aí ele passa o token para a API, certo? A partir daí, a partir de quando ele recebe o token, todas as outras requisições que ele vai fazer para a nossa API, que são sensíveis, né, ele deve incluir no cabeçalho da minha, no corpo da minha requisição, né, essa declaração aqui, né, ele vai colocar authorization bear, que é um tipo de token, né, e aqui depois desse bear ele vai colocar aqui o token em si que ele recebeu, certo? A partir daí toda a requisição vai levar isso aí, tá bom? Esse é o fluxo. E aí eu coloquei, pessoal, alguns vídeos aqui para que vocês entendam melhor sobre o que são esses JWT, esses tokens JWT, certo? Tem um bem legal aqui, um dicionário do programador, um canal, né? E eles explicam bem detalhadamente isso aqui, por isso eu não vou entrar em muito detalhe, certo? Tem um outro também, um vídeo um pouquinho maior, 17 minutos, né? É bem interessante também, em português esses dois, ok? Depois vocês vejam e a gente tem uma ideia melhor do que seria realmente os tokens, certo? Mas seria mais ou menos essa ideia que eu falei para vocês, de a gente fazer um tráfego de informação, né, e conseguir identificar que você se autenticou, né, a partir dali você não precisa se autenticar todas as vezes, você apenas manda esse token, que é um string, né, que a gente já viu, codificada, para o nosso API, né? Então dessa forma ele consegue acessar a API de forma que já está logado, né? Esqueci de dizer para vocês, esses tokens eles têm normalmente um período de expiração, certo? Não pode ficar para sempre. Então ele tem um período de expiração onde a gente pode usá-lo. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Eu acho que aqui eu não coloquei. Beleza. Vamos lá, seguindo um pouquinho mais. Nós temos outro conceito, certo? Nós podíamos usar, até conversei na aula passada, para gerar esse token de forma manual na nossa aplicação, certo? Só que isso aí não seria uma solução muito profissional, certo? Vocês até encontram alguns sites mostrando como fazer isso, como gerar o token manualmente, certo? Mas assim, a forma mais profissional de a gente fazer isso seria o que eu vou mostrar para vocês agora. E essa parte que eu vou mostrar para vocês agora não é só especificamente de serviço, certo? Seria da aplicação como um todo. O que nós fizemos de segurança na aplicação, na aplicação convencional que a gente tinha antes, né? Usando o TimeLeaf. A gente colocou na nossa aplicação toda a parte de segurança, né? Ou seja, para a nossa aplicação, nós acessamos o banco da aplicação, que tem uma tabela lá de usuários, né? A gente incluiu lá os usuários. E aí a própria aplicação vai fazer essa verificação se o usuário, um login, vai ter uma tela de login e senha, né? Vai acessar esses dados do usuário, vai verificar se realmente no banco existe ou não, né? E aí permite que ele acesse a página ou não. Esse outro formato que eu vou falar para vocês agora, que é o mais usado realmente na indústria, na prática, né? É interessante que vocês tenham em cabeça o seguinte, que segurança é uma parte muito sensível e muito complicada, certo? Então assim, a gente precisa evitar ao máximo de refazer a roda na nossa aplicação, certo? Até porque a gente pode incluir, normalmente a gente vai incluir algum risco para a nossa aplicação, certo? Então como é que acontece na prática? Essa parte toda de segurança, de gerenciamento do usuário, de identidade do usuário, de acesso, de criar os usuários, de verificação, né, de senha, se o usuário tem realmente aquela senha. Tudo isso aí, pessoal, a gente vai retirar de dentro da aplicação e vai ficar numa entidade aqui separada, certo? A gente vai ver um pouquinho daqui a pouquinho, que vai ser um servidor de autenticação. Então, como nós fizemos antes, naquela parte que tem uma tabela de usuário, né, tem uma entidade de usuário, nada daquilo ali precisa existir na nossa aplicação, certo? A gente vai colocar toda essa parte de segurança em um servidor, né, de gerenciador, de identidade e de acesso, que a gente chama, certo? E aí a nossa aplicação, quando quiser fazer um login de algum usuário, ele vai direcionar para esse servidor, ele faz o login nesse servidor e devolve, se ele tiver acesso, né, devolve uma resposta dizendo que ele tem acesso, certo? E a partir daí a aplicação vai e segue o fluxo, ok? E aí a criação desses usuários é toda feita nesse outro servidor da autenticação, ok? Esse é o formato realmente mais profissional, tá bem? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Então eu resolvi colocar esse assunto, não estava precisando colocar, mas eu resolvi colocar porque eu acho muito importante realmente, né? Então para isso a gente precisa entender um outro protocolo que está nessa infraestrutura também, né? Que vocês já pode até ter ouvido falar já, que é o OAuth2, certo? O que é o OAuth2, pessoal? Ele é um protocolo, é um padrão da indústria, né, também, que permite que os usuários tenham acesso limitado a recursos de um website ou de um serviço, sem precisar expor lá seu usuário e senha, certo? Suas credenciais. Essa é a ideia do OAuth2.
E aí existe, como eu mostrei antes no JWT também, existe também um RFC do IETF que define esse padrão também, né? Se vocês quiserem ver, está aqui, certo? Então é um padrão da indústria, bem documentado, padronizado, certo? Que explica, ele traz alguns conceitos para a gente, de alguns papéis na parte de segurança, e também ele mostra um fluxo para a gente. Isso aí que é importante. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um fluxo de como é que deve ser a troca de informação até que a aplicação receba autenticação, autorização para acessar algum recurso. Ok? Esse é o Auth2 também, pessoal. Vocês podem já ter, a gente já usou no caso na nossa vida, né, e não sabia o que era isso, né? Por exemplo, algumas aplicações que a gente usa às vezes na internet, né? Você tem a opção de, por exemplo, log com a sua conta do GitHub, do Google, né? Todo mundo já deve ter visto isso aí. Faça o login com a sua conta do Facebook, né? Isso aí, pessoal, esse tipo de comunicação você vai fazer o login com um terceiro, né? Com outra aplicação e vai devolver para você, vai logar você e depois vai devolver você para acessar a aplicação, né? Então a sua autenticação, a sua autorização está sendo feita por um outro servidor de autenticação. Nesse caso aqui para um servidor do Google, do Facebook, ok? Então a gente delega isso aqui para um terceiro. Ou também, por exemplo, tem também um fluxo também que a gente pode usar muito, que é, às vezes a gente vai acessar algum aplicativo e ele pede para a gente, né? Você autoriza que esse aplicativo acesse seus contatos, né? Algumas informações, seus e-mails, né? Então isso aí também é esse fluxo do Auth2, certo? Você já deve ter usado isso, mas não sabia o que era. Então, qual o fluxo que eu falei para vocês? Isso aqui é o fluxo e os principais componentes que fazem parte do Auth2, certo? Então, para vocês eu vou mostrar aqui primeiro. Primeiro a gente tem aqui um papel importante que é o Resource Owner. Isso aqui é a pessoa que é o dono da informação, né? No caso, você criou a aplicação, então você é o dono daquele recurso, Resource Owner. A gente tem um outro aqui que eu já falei para vocês de forma rápida, né? Que é o servidor de autorização e autenticação, certo? Então a gente tem um servidor, Authorization Server. E tem aqui um outro recurso que é o servidor de recursos, né? Isso aqui, pessoal, é justamente o servidor que nós disponibilizamos nossa API, nossa aplicação, certo? Então todos esses aqui seriam o papel do servidor de recurso. A gente tem algum recurso que a gente vai disponibilizar com o usuário. E a gente tem um papel também de um cliente, né? Que é uma aplicação qualquer que vai acessar os dados da nossa aplicação, certo? Por exemplo, aqui pode ser, no caso, nosso cliente view seria um cliente nesse fluxo, certo? E aí como é que acontece, pessoal? Quando eu vou acessar algum dado, né, eu vou primeiro pedir ao dono, se eu vou precisar acessar algum dado sensível do usuário, né, primeiro a aplicação cliente vai solicitar ao resourcial, né, ao dono dessa informação, né, solicitar acesso, né. Então ele vai dizer que, beleza, eu autorizo você a ter acesso a algum dado, alguns dados restritos, certo? E aí com essa autorização que ele concede aqui, o cliente vai ao servidor de autenticação, né, mostrar que o usuário autorizou, né, que ele recebesse os dados dele, né, e a partir daí ele faz o login e autoriza, né, devolvendo para o cliente um que a gente chama de Access Token, ou seja, um token de acesso. É um token, como a gente já mostrei antes, um token JWT. Certo? Então, só que em vez da gente criar isso aqui, quem vai criar isso aqui vai ser o servidor de autorização. Ok? E a partir daí, pessoal, é aquele fluxo que eu falei para você. A partir daí, para acessar, no caso, os recursos da nossa aplicação, no nosso Resource Server, ele vai enviar o token de acesso, né? E aí vai devolver, no caso, para o cliente o recurso protegido. Esse é o fluxo geral, certo? Do Auth2 que a gente vai usar. E aí, para mais detalhes, pessoal, como muito conceito, né? Eu coloquei para vocês aqui alguns vídeos, também tem um vídeo aqui do dicionário programador também, explicando o que seria o Auth2. Tem aqui um outro vídeo da Oracle, que ele explica um pouquinho também, inclusive ele traz aqui uma ideia interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele mostra aqui o que existe na RFC, né? Ele usa lá como se fosse uma metáforazinha para explicar esse conceito do Auth2. Deixa eu tentar ver se eu mostro aqui. Ele usa aqui o conceito do Auth2, pessoal, e ele vai mostrar aqui vai mostrar aqui essa ideia aqui, que no Auth2 é como se fosse aquela ideia de que a gente tem um carro que a gente quer estacionar, né? A gente tem muito essa ideia dos valets, né? Nas cidades maiores a gente tem essa ideia de que é como se fosse um manobrista, né? Então, para ele, a ideia que seria, a gente disponibilizaria, no caso, para esse serviço de manobrista, você tem a sua chave, que é a chave do carro convencional, né? E nós temos como se fosse uma chave restrita, né? Nós vamos entregar isso aqui para
para o terceiro, né, que seria o manobrista, e ele só tem acesso com essa chave dele a algumas funcionalidades do carro, não todas, só restrita, e por um tempo determinado, certo? Então a gente tem um controle para disponibilizar informação para esse manobrista, certo? Então ele traz essa informaçãozinha aqui, é interessante, certo? Para vocês terem uma ideia, certo? Inclusive essa metáfora existe na própria padrão, ele explica essa metáfora aí. Tem também aqui, pessoal, um outro artigo aqui em português também que é interessante, bem legal, né, do Bruno Brito, né, é o guia do iniciante do Auth2. Tem um outro aqui também bem interessante, porque ele fala bem detalhado assim todos os detalhes do Auth2, que é do site do eMasters, né, ele coloca como funciona o protocolo, certo? E tem um outro aqui desse outro artigo aqui também que ele fala também sobre o Auth2. Então tem muito assunto aqui para que vocês entendam bem, certo? E aí, pessoal, dito isso, a gente tem lá o nosso padrão, o nosso framework, né? Que ele vai cuidar de todo esse fluxo aí para a gente fazer a autenticação e a autorização do usuário, certo? E conceder acesso temporário para ele, né? E aí, pessoal, a gente também tem aqui um outro conceito que vocês vão falar, né? Que é o OpenID Connect, certo? Aqui tem as iniciais aqui, né? Então o que seria isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma complementação, ele traz mais algumas informações para a gente na parte de segurança, certo? Então ele representa, no caso, um consenso de especialistas de segurança, né? Que chegaram nesse padrão, também é um padrão, também é um framework, sobre a melhor forma de troca segura de informações de autenticação e de dados, né, pessoais de usuários entre aplicativos clientes e servidor de autorização. Ele funciona, pessoal, em cima, ou seja, esse protocolo aí, esse padrão, esse framework, ele usa por baixo o Auth2, certo? Então é como se fosse uma camada bem simples em cima do Auth2, que ele traz uma informação a mais, né? O Auth2 ele só traz informações do processo de autorização em si, certo? E aqui ele traz informações também sobre o usuário, algumas informações específicas sobre o usuário. Por exemplo, eu quero compartilhar informação de alguns atributos do meu usuário, qual o e-mail do meu usuário, o telefone, né? Então eu consigo fazer dessa forma, entre outros, certo? Então ele funciona como camada simples, né, de identidade sobre o protocolo Auth2 e tem com base as lições aprendidas sobre os protocolos anteriores, certo? Então a ideia desses aprendizados anteriores, né, é manter as coisas mais simples possíveis, né, construir já aproveitando o que já existe, o Auth2, e usar também os tokens de JWT que a gente já viu, certo? Então na prática a gente vai usar aqui os dois juntos, certo? O OpenID Connect junto com o Auth2, certo? Isso é o que se usa na prática mesmo. Então para a gente saber, vocês saberem mais sobre esse, né, eu coloquei aqui um artigo, certo? Que ele explica um pouquinho. E tem também aqui um vídeo também da Oracle em inglês, né? Que ele explica também detalhes sobre esse. E tem um outro aqui também falando sobre tanto o Auth2 como o OpenID Connect também em inglês. Ok? Então, pessoal, dito isso, a gente já tem os conceitos aqui, a ideia dos conceitos de Auth2, OpenID Connect, né? A gente fazer todo esse framework, todo o fluxo de fazer a autorização e a autenticação do usuário, certo? Então a gente retirou tudo isso aí da nossa aplicação. A nossa aplicação agora que vai ser o Resource Server, ou cliente, né? No caso do Vue, a gente vai apenas se comunicar com esse servidor de autorização, né? E vai obter o token para que o usuário possa acessar os dados limitados, né? Como a gente já viu aqui. Então, pessoal, aqui a gente viu que tem uma figura bem importante aqui, que é o servidor de autorização, né, que é o que vai cuidar realmente do gerenciamento das identidades e do acesso dos usuários, certo? Aqui nós vamos usar, eu resolvi usar um deles que é bastante referenciado e bastante usado na prática, né, que é o Keycloak. Esse aqui é um servidor, pessoal, que é um servidor open source, certo? Por isso que eu escolhi ele também. E aí ele faz esse papel de servidor de autorização também, né? Mas ele faz muito mais coisas, certo? É bastante completo isso aqui. Ele é um servidor que ele roda em cima do Whitefly, né? Então a gente vai instalar, se quiser baixar ele, a gente tem várias possibilidades, vou mostrar para vocês aqui. E aí só para vocês terem uma ideia, existem outros, certo? Eu escolhi esse aqui porque foi um que eu sempre ouvi falar, tal, nos artigos, né? Mas tem outras opções iguais, né? Por exemplo, só open source, se vocês quiserem ver aqui, tem uma lista aqui com vários open source. E tem várias listas que você encontra na internet dessa forma. Eu tenho aqui o Keycloak que eu falei para vocês, tem outros aqui, ó, diversos aqui, certo? Por exemplo, tem outros aqui que falam muito também, que é o Glue, também é outro aqui também. Então eles sempre se falam assim, no caso um servidor de identidade digital open source. Então sempre tem essa ideia agora a gente tem ideia não só do servidor de autenticação, como ele é um gerenciador, a gente vai gerenciar no caso toda a questão da identidade dos usuários,
do acesso dos usuários, da concessão de autorização, né? Tudo vai ficar centralizado nesse servidor. E a gente consegue também obter algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, a questão do single sign-on, né? A gente consegue, se a gente tiver mais de uma aplicação na nossa empresa, né? A gente consegue, como os dados do usuário vão estar centralizados, né? E fora da aplicação, então a gente consegue passar de uma aplicação para outra. Se uma aplicação estiver logada, a gente pode continuar o login na outra aplicação, que é como ocorre, por exemplo, no Google, né? Então a gente consegue fazer isso também, certo? Tem uma outra aplicação, um servidor da aplicação também, que é da autorização, né? Que é o Worry, também é uma aplicação open source também, certo? E aqui tem o que nós vamos usar, que é o Keycloak. Então, como ele se define aqui, ele se define como gerenciador de acesso e identidade, né, para aplicações modernas e serviços, certo? E aí tem algumas coisas que eu falei para vocês que ele já faz, né? Single sign-on, ele tem muitas possibilidades, pessoal, de, por exemplo, como é que ele vai gerenciar esses dados do usuário? Ele pode gerenciar de várias formas. Ele tem um padrãozinho que a gente já usa, né? Se a gente baixar ele, já vai usar um padrãozinho dele. Mas a gente pode configurar, por exemplo, o banco de dados. Eu quero que ele jogue esses dados aqui no banco MySQL, por exemplo. A gente consegue configurar. Eu quero que jogue isso aqui num servidor, nos dados LDAP. Também ele consegue, né? Se a gente quiser usar isso no Kerberos, né? Também a gente pode usar também, certo? Então tem várias formas, é muito, muito completo, ok? E aqui a gente tem, se a gente quiser saber como iniciar, né? Eu vou fazer o download dele. E aí tem várias possibilidades de fazer esse download, né? Eu vou ter aqui o padrão que eu falei para vocês, que é usando o Whitefly. Então eu baixo aqui o Whitefly já com esse servidor. Então depois que eu baixar, é só executar aqui um comandozinho, certo? Eu posso também baixar com a imagem do Docker, do Kubernetes. Isso aqui é mais para serviço, né? Então a gente tem várias possibilidades aqui, ok? E tem também alguns adaptadores aqui que é para usar nos clientes também, ok? Mas vamos lá. Então, se você baixar isso aqui, você vai ter as informações do servidor de autorização. E aqui eu trouxe para vocês também, para vocês entenderem melhor o que seria isso, né? Alguns artigos, certo? Tem, por exemplo, aqui um artigo do próprio SIM. Outra coisa também importante desse servidor de autenticação que eu falei para vocês, né? O Keycloak. Se você vir aqui embaixo, aqui ele é construído e mantido pelo Red Hat, né? Que é uma empresa mais relacionada ao Linux, né? Mas muito famosa e bem respeitada também no mundo, né? do corporativo. Então veja que tem toda uma estrutura por trás também. Certo? Apesar de ser open source, tem uma estrutura muito forte por trás, certo? E aí eu trago esse artigo justamente do próprio Red Hat, ó, que ele mostra aqui como, em inglês, como fazer o login, né, e usar os tokens de JWT para geração disso com o Keycloak. Ele traz um artigozinho, tem um artigo também aqui que ele mostra também como fazer isso aqui, e tem alguns vídeos, certo? Tem um vídeo aqui que é bem longo, mas ele mostra bastante informação interessante, né, que é do Wesley, lá do canal do Full Cycle, certo? Então tem um videozinho aqui maior, eu recomendo que vocês vejam, assim, pelo menos uma parte principal, para ter uma ideia do que seria realmente o Keycloak, né? Como você acessa ele, como você configura, ele explica tudo para você, por isso que eu não vou entrar em muito detalhe não, ok? Deixa eu só entrar aqui só para que vocês vejam como é que eu faço. Quando eu baixei aqui no caso o Keycloak na minha máquina, né? Eu já estava executando aqui, eu vou parar a execução dele. Então eu baixei aqui em software, Keycloak, né? Descompactei, e aí ele vai ter algumas pastas aqui, ó. Vocês não conseguindo ver, deixa eu tentar mudar aqui a tela, só um minutinho. Deixa eu só tentar ampliar aqui, só um minutinho. Pronto. Então aqui, pessoal, eu mostrei para vocês aqui, ó, fiz um LS aqui. Deixa eu limpar aqui a tela. Pronto. Então aqui, ó, quando você baixa a aplicação, é isso aqui que tem, ó, um servidorzinho Whitefly com a aplicação já dentro dele, certo? Então aqui eu tenho as pastas do Whitefly, né? Certo? E aí para executá-lo, o que é que eu preciso fazer? Isso aí tudo tem dizendo lá se eu for ver aqui no servidor, né, no Keycloak, no site deles, como é que você executa, certo? Então para executar eu vou fazer o seguinte, eu vou na pasta bin, e aí dentro dela tem um scriptzinho no caso do Linux, né, no caso do Windows tem um .bat, certo? E aí isso aqui ele vai executar o nosso JBoss Whitefly, né, um servidorzinho da aplicação, já com essa aplicação do Keycloak dentro dele. Ok? Então espero ele executar aqui um pouquinho, certo? Executando.
Nesse caso aqui ele está usando, vocês estão vendo aqui o H2, né? Como padrão dele, certo? A gente pode configurar isso aqui perfeitamente. Pronto, ele já terminou aqui de executar. Deixa eu voltar aqui agora para... Deixa eu só mudar aqui a tela, só um minutinho. Pronto, deixa eu sair um pouquinho da minha... Para a gente só ver a carinha dele, certo? Então se eu quiser acessar agora, ele vai rodar aqui na... Eu configurei ele para que ele fique no 8080, na porta 8080, certo? Então se eu acessar aqui, pessoal... Quando você acessar a primeira vez, ele vai pedir para você configurar aqui um usuário administrador, certo? Você cria lá o usuário. Eu criei aqui admin, certo? Depois você clica aqui no console de administrador, né? Então vou lá colocar senha. Depois fizer o login, pessoal, essa aqui é a cara dele, certo? Pronto. Essa aqui é a carinha do Keycloak, certo? E aqui vão ter várias informações. Quando você cair logo nessa tela, vai cair nessa telazinha aqui. Pronto. Aí tem muita informação que isso aqui tudo nesse vídeo lá do Wesley ele mostra para vocês. Mas basicamente o que é que eu vou precisar criar aqui? Eu vou criar alguns clientes, ou seja, eu vou dizer quais aplicações vão acessar esses dados do meu usuário. No nosso caso aqui, uma aplicação cliente vai ser o Vue, certo? Vou criar aqui um cliente para esse, né? Então, nesse caso aqui eu criei um clientezinho para isso, certo? E aí também eu vou ter aqui, pessoal, questão de papéis. Eu posso criar papéis para usuário, ou seja, eu quero criar um papel administrador, um papel cliente, né? Então eu crio aqui um papel também para usuário. E aí aqui mais embaixo eu tenho usuários, né? Eu vou criar aqui os usuários, certo? Por exemplo, eu crio um usuário admin, e aí que eu posso criar outros usuários, certo? Aqui eu posso adicionar o usuário e criar outro usuário aqui e definir, no caso, esse usuário aqui ele vai ter que papéis. Então eu vou ter aqui a questão da senha dele, né? E vou ter aqui os papéis que esse usuário vai ter, certo? Então eu posso criar isso aqui e configurar, ou seja, tudo que a gente estava fazendo lá na mão, na aplicação, aqui a gente vai fazer dessa forma aqui, certo? E aí tem muitas possibilidades, certo? Então lá ele vai dizendo aqui, primeiro você precisa criar aqui o que ele chama de realm, que é um conceito dele. O realm, que em inglês é como se fosse reino, né? É como se fosse como ele gerencia os dados todos os dados do usuário, né? Independente de outro, ou seja, se eu criar um reino, né? Um realm, eu posso compartilhar esses dados, todos esses dados do usuário, de papéis do usuário, né, dos usuários, né, dos clientes dessa aplicação. Tudo isso aí fica como se fosse encapsulado aqui nesse Helm, né. Então eu posso compartilhar esse Helm com várias aplicações clientes, né, como eu falei para vocês, eu posso ter os mesmos dados dos usuários numa aplicação e outra, certo? E aí dentro de um reino desse, um Helm e outro, os dados, a informação não se compartilham, certo? Então a primeira coisa que vai fazer é criar um disso aqui para a nossa aplicação, criar aqui uma livraria online, por exemplo, certo? E aqui eu vou ter alguns usuários que eu criei aqui. Eu criei um usuário JP, né? Aqui quando você vai criar usuários, vocês verem aqui, tem várias informações do usuário, o e-mail, nome, né? Eu posso incluir outros aqui, outros atributos também. Se eu quiser criar alguns outros atributos aqui, eu posso colocar também, certo? E aí eu coloquei alguns papéis aqui, ó. Criei um papel admin e usuário e atribuí, no caso desse usuário. E para o cliente aqui, eu criei uma aplicação cliente, livraria, né? Que seria o nosso Vue. Certo? Aqui tem algumas informações aqui. Veja que aqui já tem algumas informações que a gente já viu, ó. OpenID Connect, ou seja, o protocolo cliente que a gente vai usar, certo? Dentre outras coisas aqui que a gente vai ver um pouquinho depois, tá bom? Mas aí no vídeo ele explica bem direitinho isso aqui para vocês. Então não vou entrar em muito detalhe não. E aí por fim, pessoal, a gente vai integrar tudo isso aqui, né? A gente precisa configurar, no caso, nossa segurança lá no Spring, né? Na aplicação Spring REST, seria o nosso servidor de recurso, né? A gente precisa configurar ela para dizer para ela que o acesso ali vai ser gerenciado quando ele for precisar fazer alguma questão de segurança, de autorização ou de autenticação. Ele vai usar, no caso, apontar para esse servidor de autenticação que a gente criou, certo? A gente aí vai usar todos esses conceitos, aí configurar lá, né, o auth2 e tal. Eu vou precisar também configurar também minha aplicação Vue, né? Para isso eu vou usar aqui o servidor de autorização. Normalmente ele disponibiliza para a aplicação cliente algum adaptador, né, que ajuda a aplicação a acessar esses dados, né, do servidor de autenticação. Então o Vue, a gente vai usar um adaptadorzinho para o Vue especificamente. E aí vamos ver como é que usa isso aqui no Vue, certo? Mas a ideia geral é essa. Aqui tem alguns artigos de como fazer isso aqui no Vue, né, usando Keycloak, alguns artigos em inglês. E tem aqui esse vídeo aqui que é interessante também para vocês terem uma ideia, né? O vídeo aqui em português, certo?
tem como se fosse uma sériezinha que traz aqui a primeira parte e a segunda parte, de como configurar o Spring Boot para usar o Auth2, certo? Então eu diria que vocês comecem a ler por aqui, começar a ver esses vídeos aqui, para que quando a gente chegue na prática, né, você já tenha uma ideia melhor, ok? Então essa é a ideia geral, certo? Eu coloquei aqui toda a bibliografia que a gente falou até agora. É muita informação, mas aí eu acho que é importante para que a gente feche aqui com esses conceitos aqui de segurança que são usados na prática, né? Melhores práticas realmente de segurança, ok? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo, na quarta-feira, a gente conversa mais sobre esses assuntos, ok? Até mais.